Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Carmen, responsável aqui pelo canal Carmen Ateliê de Crochê. Esse é o canal de passo a passo. E sim, hoje vocês vão estar aqui comigo no passo a passo dessa linda peça aqui, que é um tapete maravilhoso. Esse tapetinho aqui, eu coloquei o nome de tapete Renata, tá? Gostei do nome e coloquei, não tem um porquê especial aí no nome, mas ficou fácil, acho que vai ficar fácil de vocês, encontrarem tapete Renata, né. Essa peça aqui vai ser, eu fiz a aula dela em 2 partes, tá, então a primeira parte vai ser a flor e a base do tapete, e a segunda parte vai ser o bico de acabamento com todos os detalhes para vocês. Essa peça aqui foi confeccionada no barbante ordem 8, mas no passo a passo, tanto da base quanto do bico de acabamento, eu falo tudo certinho para vocês como fazer ele no fio 6 também, tá. Então, é só você acompanhar a aula desde agora que você vai conseguir fazer no fio e no tamanho que você quiser. Eu também explico na aula da base como você aumentar as flores para fazer o tamanho que você desejar. E no passo a passo do bico, na parte do bico, também todos os detalhes para você aplicar aí, inclusive em outras peças que você desejar, tá? Então, como eu disse, feito no fio 8, vou pesar agora com vocês e no final, né, da aula, lá do bico de acabamento, eu passo as medidas tudo certinho para vocês, o tamanho dessa peça. Então, vamos pesar aqui e na sequência aqui do vídeo eu passo os materiais tudo certinho que eu usei para fazer essa produção. Então, vamos estar pesando para vocês verem, lembrando que ele tá feito todinho no fio 8, menos um multicolor, né? Então, vamos zerar a nossa balança. E a minha peça ficou pesando 352 gramas no fio 8, tá? Então, a parte 1 vai sair para vocês, vai sair primeiro, né? E na sequência, algumas horas depois, eu vou largar o bico de acabamento aí na sequência para vocês, tá bom? Então, aqui está nosso tapete Renata, vai estar saindo aí para vocês explicadinho a aula. Espero que vocês consigam fazer. Na sequência, eu passo os materiais e vocês podem me acompanhar aí na aula dessa peça. Então, vamos lá para os materiais que eu vou estar utilizando aqui na minha peça, tá? Eu vou usar no fio 6 o verde, tá? O verde multicolor. Esse daqui é o verde folha. Na florzinha, eu vou usar essa cor aqui, ele é o barroco multicolor, tá? A cor flor 9427, tá? Pra fazer a florzinha. E na sequência, eu vou usar o cru, o bege e o pink, todos esses três aqui no fio 8, tá bom, pessoal? Então, essa aula aqui vai ser todinha fora os multicolor, vai ser no fio 8, tá? Eu vou explicar para vocês todas as adaptações aí, a quantidade de careiros que vocês precisam fazer, caso vocês estejam fazendo no fio 6. A agulha que eu vou usar é a agulha 4 milímetros, tá? Ela é uma soft da Círculo soft, né? 4 milímetros. Eu vou usar a minha tesouro, meu corta-corta, né? E uma agulha de tapeceiro para os arremates. Então, vamos começar aí com a florzinha. Para fazer a minha florzinha, eu vou estar usando a agulha 3,75, tá? Como é fio 6, eu geralmente uso essa agulha no fio 6, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar a minha flor com o anel mágico, tá? Eu vou usar o multicolor aqui, o flor, mas você pode usar barbante liso, caso você queira, tá? Então, eu vou fazer o meu anel mágico. Eu largo a ponta do meu fio assim, enrolo sobre esses 2 dedos aqui e seguro aqui e solto, ó. Fica meio grandinho, mas não tem problema, porque depois a gente vai usar esse fio para o arremate. Eu passo a agulha e puxo fazendo uma correntinha, um ponto baixo, né, dependendo aí da sua. E aí, eu vou fazer o quê? Agora, eu vou fazer mais 3, então, eu tenho uma aqui, mais 3. 1, 2, 3. Eu fiquei com 4 correntinhas aqui na minha agulha, eu vou dar uma laçada, vou vir aqui dentro desse anel, pegando os 2 fios aqui, ó, tá vendo? Tenho 2 fios aqui, ó, e vou trabalhar sobre ele, fazendo um ponto alto, uma correntinha,
um ponto alto e uma correntinha. Eu sei que a maioria de vocês já sabe fazer essa flor rasteira aqui, mas eu gosto de deixar a videoaula bem completinha aqui para vocês. Então, nós vamos fazer no total aqui 8 pontos altos separados por uma correntinha, contando essas do início aqui. Então, eu já tenho 4, 5, 6, sempre separando com uma correntinha, tá? 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazer mais uma e a 8ª e uma correntinha. Não esqueça de fazer a correntinha aqui no final. Então, nós vamos pegar essa pontinha aqui do anel mágico e vamos fechar esse círculo aqui, ó, tá? Vamos fechar o círculo e aí eu venho aqui, ó, 1, 2 na terceira, vai sobrar uma ali que é o intervalinho, né? Eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, ó, eu tenho aqui, eu fechei a minha carreira, vou caminhar aqui pra dentro com um ponto baixíssimo, vou subir 3 correntinhas, e no mesmo espaço aqui eu vou colocar mais 2 pontos altos, tá? Só que eu gosto dessa pétala maior. O meu ponto alto, ele é um ponto pequeno para médio, ele não é bem pequenininho e também não é bem grandão, tá? Eu gosto que ele fique maiorzinho um pouco na pétala aqui da minha flor. Você pode fazer também esse miolinho aqui de outra cor e fazer as pétalas, fazer o miolinho de uma cor e as pétalas de outro. Se você quiser fazer o miolinho de outra cor, antes de você agora subir aqui, você vai cortar o fio, arrematar e vai fazer o que eu vou fazer agora aqui com vocês de outra cor, tá? Então, eu subi 3 correntinhas, eu dou uma laçada na minha agulha, só que eu vou fazer o ponto alto alongado agora aqui na minha pétala, tá? Como que eu faço ponto alto alongado? É bem simples, ó, eu vou puxar o fio como se eu estivesse fazendo ponto alto normal, só que eu vou tirar só a primeira argolinha da primeira vez. Aí, eu tiro a segunda e a terceira. Vejam que o ponto fica bem mais alongado, né? Bem maior. Laço minha agulha e venho aqui no mesmo espaço e vou tirar novamente uma vez, 2 e 3. Isso aqui é o ponto alto alongado, tá, pessoal? Ele é bem fácil, eu uso ele bastante aqui no meu crochê e ele aumenta o meu ponto assim um pouquinho, sabe? Então, eu consigo ganhar tamanho nas minhas peças, às vezes, só fazendo esse ponto. 2 correntinhas, no próximo espaço aqui, vou fazer mais 3 pontos altos alongados, ó. Isso alonga a minha pétala, ela fica mais bonitinha, eu acho que fica mais bonita. Se você não quiser fazer assim, você vai fazer da maneira que você está acostumado aí. E nós vamos preencher todos esses espacinhos agora com 3 pontos altos, separando sempre por 2 correntinhas para nós formarmos a nossa florzinha rasteira, tá? Eu vou fazer toda a minha volta, quando tiver aqui no final, né, nós vamos ficar com 8 pétalas dessas, e aí eu volto aqui com vocês, tá? Prontinho, eu fiz aqui, ó, todas as minhas pétalas, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalas, tá? Separadas por 2 correntinhas. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisinha que eu faço na última pétala aqui. Por quê? Geralmente, quando a gente vai fechar aqui, faz 2 correntinhas e vai fechar com um ponto baixo aqui, o que que acontece? Parece que fica um buraco maior e realmente ele fica, ó, tá? O que que eu faço? Então, é um truquezinho que eu uso aqui bastante para deixar minha florzinha bem uniforme. Eu faço somente uma correntinha e eu faço ela um pouquinho mais folgadinha, tá? Aí, eu venho aqui na terceira correntinha que nós fizemos do início e vou fechar com um ponto baixíssimo. Isso aqui vai se ajustar e não vai parecer que tem somente uma correntinha aqui, tá? Vai ficar uniforme a nossa florzinha, então não vai ter problema de ficar aqui, porque às vezes quando a gente faz com 2, fica aquele buraco maior ali, né? Então, eu vou pegar a minha tesoura, porque a minha florzinha tá pronta, vou cortar o meu fio.
E você vai fazer 2 flores dessa daqui para esse tapete. Caso você queira fazer um tapete com 3, você vai fazer 3 flores repetindo essa explicação que eu trouxe aqui, tá? Então, eu cortei o meu fio, tô com ponto na agulha ainda, eu puxo o meu fio pra frente. Agora, eu venho com a minha agulha, ó, de trás pra frente aqui, ó, nas 2 alcinhas que eu tenho no próximo ponto, ó. 1, 2, puxei aqui, ó, tá vendo, ó? De trás pra frente, o meu fio tá aqui, que eu encerrei, tá vendo? Eu vou pegar e vou puxar lá pra trás esse meu fio aqui, ó, e vou puxar bem aqui, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Eu peguei as 2 alcinhas aqui, tá? Pra não ficar nenhuma marcação. Agora, eu venho só na alcinha de trás, no próximo ponto, ó, e eu vou trançando, ó, nos próximos pontos, pegando só a alcinha de trás, pra não aparecer na frente, eu vou trançando o meu fio por alguns pontos, tá? Eu costumo levar eles, assim, por um espaço. E aí, depois, o que que vai acontecer? Eu vou vir trabalhar com o meu fio verde aqui, agora, que eu vou estar passando o fio, a parte verde aqui, ó, e eu vou trabalhar por cima. Isso daqui não vai abrir nunca, tá, pessoal? Ó. Então, eu saí daqui, eu vim até aqui. Depois, eu vou vir trabalhar aqui com o meu fio verde, por cima desse fio aqui ainda. Então, eu vou trabalhar por cima aqui e aqui. E isso aqui não aparece, essa, que nós fizemos aqui, ó, esse arremate, ele não aparece no trabalho, tá, pessoal? Tá aparecendo aqui agora. Mas, como nós vamos trabalhar com outro, eu não faço isso no final da peça, tá? O arremate final, não. Mas aqui, ele não vai aparecer na peça, tá? Então, por isso que eu faço assim. E isso aqui não abre de jeito nenhum, tá bom, pessoal? Então, eu vou pegar o nosso fio verde e nós vamos agora passar o verdinho aqui, que é bem simples e é bem fácil. Vamos lá, então. Aqui eu encerrei a minha peça, né? Aqui, aliás, eu iniciei e encerrei a minha peça. Eu vou começar a parte verde aqui. Então, eu vou colocar o meu fio aqui e vou fazer um nó simples, tá? Eu não faço nó duplo, eu faço só um nozinho simples assim. Vou passar o meu fio pra cá e vou trabalhar em cima dele já. Aí, depois, sim, eu termino o arremate, tá? Então, eu subo aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3... Laço e eu vou fazer agora ponto alto normal, tá? Eu fiz o ponto alto alongado aqui nas pétalas, agora eu vou voltar a fazer o meu ponto alto normal, que eu tiro uma vez, né? E tiro mais uma, tá? Então, bora lá. Então, vou trabalhando em cima desse fio aqui pra gente já ir fazendo o arremate dele, né? Então, fiz 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais, mais 2 dá 3. 2 correntinhas, vou vir aqui no mesmo espaço e vou fazer mais 3 pontos altos. Então, aqui vai ser um cantinho, vai ser um leque, né? Então, bora lá. Sem segredo nenhum, né? Bem fácil. Então, fiz o meu leque aqui. Agora, eu vou fazer uma correntinha de intervalo, vou vir no próximo espaço aqui, aqui dentro eu vou fazer 3 pontos altos. Pronto. Uma correntinha, e aqui eu tô com aquele fiozinho que eu tava que eu vou terminar. Eu vou dobrar ele pra cá e vou trabalhar em cima dele aqui, ó. Então, vou fazer mais 3 pontos, vou fazer, na verdade, um leque aqui em cima dele, né? Por isso que eu disse pra vocês que não tem como abrir isso aqui, porque nós encerramos aqui, levamos o fio até aqui, trançando ele, agora ainda vamos trabalhar em cima dele, então não tem como ele abrir aqui. Se você ainda tiver alguma dúvida, quiser fazer passar uma colinha, passar um fio de polipropileno, fica melhor ainda, tá? Porque daí não desfia a pontinha na hora do arremate, né? Então, 2 correntinhas e vou mais 3 pontos altos aqui. É bem simples essa parte aqui da nossa peça, tá? Como eu disse, aí você pode fazer essa peça aqui no tamanho que você desejar, com quantas flores você desejar. Então, você vai fazendo as flores aí conforme eu tô explicando aqui. E, é só depois ir seguindo o passo a passo que eu vou passar para vocês. Com 2 flores, você consegue fazer no tamanho que você desejar, tá? Então, ó,
Fiz 3 pontos altos, mais, um lequezinho aqui do canto, né. Essa parte é bem fácil, bem simples, né, pessoal, acredito que vocês já saibam fazer. Dá bastante arremate? Dá, mas a peça fica maravilhosa, né. E também a gente ganha tamanho quando a gente faz, assim, as flores separadas, com o verde separado. Eu, por exemplo, quando eu emendo as pétalas no verdinho, as flores no verde para fazer minhas peças, eu não consigo, às vezes, o tamanho que eu preciso. Assim, emendando com a corzinha da base, que no meu caso aqui nós já vamos estar dando sequência, vocês vão estar vendo, eu consigo ganhar um tamanho bem melhor nas minhas peças, tá? Então, bora lá, ó. Eu vou soltar meu fio aqui um pouquinho, pra gente terminar aqui a nossa partezinha verde. Então, é um quadradinho simples aqui, tá? Precisa mais um ponto aqui, porque são 3, 2, 3, uma correntinha, no próximo intervalinho, 3 pontos altos. E agora, nós vamos estar fazendo uma correntinha, terminando aqui na terceira do início, tá vendo? E, novamente, eu vou fazer aquele truquezinho, quer ver, ó? Eu vou cortar o meu fio, tá no ponto ainda, né? Tirar, eu vou vir de trás pra frente, ó. Vou passar nas 2 argolinhas aqui, ó, no próximo ponto, tá? E vou puxar o meu fio lá pra trás, puxar bem, ó. Eu vou trabalhar aqui por cima, então eu consigo trançar novamente, ó. Então, só no fiozinho, só na argolinha de trás agora, não pegar as 2, tá? Porque senão vai aparecer na frente, assim não aparece, fica lá atrás, ó. Então, eu já vou arrematando aqui minha peça. Depois, pra terminar a nossa peça, fica super rápido. Eu vou fazendo isso em todos os meus trabalhos, porque assim eu adianto, né, as minhas peças. Ó, eu caminhei até aqui, tá vendo, ó? Claro que você não vai puxar esse fio aqui, que ele vai emborcar aqui a sua peça, tá? Tem que tomar cuidado também com isso, tá? E a nossa florzinha está assim, ó, é bem simplesinha, eu sei que tem várias aulas aí, mas eu gosto de trazer a videoaula bem completinha pra vocês. E agora nós vamos para a nossa base. Agora eu vou trocar minha agulha, tá? Então, pra mim aqui eu vou usar 2 flores. Você aí vai usar a quantia que você desejar, tá? A emenda aqui vai ser igual para se você fizer com 10 flores, ou com 3, ou com 5, vai ser a mesma coisa que eu vou fazer com vocês aqui agora, tá? Então, agora eu vou passar a usar o fio 8. Se você estiver usando o fio 6, você vai fazer da mesma maneira, tá? Eu vou fazer trocas de cores e aí eu vou dar as dicas para vocês aí da quantidade de carreiras que vocês têm que fazer no fio 6. Eu tenho um pouquinho de claridade aqui, né, da janela, mas eu acredito que está dando para vocês verem bem aí a minha aula, tá? Então, eu estou com as 2 flores aqui, eu vou pegar uma delas e vou prender o meu fio, que eu vou fazer a base agora, num desses cantinhos aqui dentro do leque, tá? Então, bora lá. Eu, no caso aqui, fazendo com o cru, eu vou prender aqui dentro, tá? Ó, vou prender aqui. Eu vou deixar um pouquinho a mais aqui, porque eu já vou arrematar esse fio aqui na sequência do meu trabalho, tá? E vocês vão estar me acompanhando. Ó, então, eu fiz um nó simples de novo e puxei o meu fio, a sobrinha aqui que eu deixei, né, pra lá. Deixei aqui o fio do novelo em cima do dedo. Agora, eu vou vir aqui dentro e vou fazer um ponto, uma correntinha. Só que antes de fazer a correntinha, eu já vou trançar esse fiozinho que sobrou aqui, ó, novamente pra cá. Porque assim eu vou trançando ele aqui. É um pouquinho, às vezes, chato de começar isso aqui, pessoal, mas isso daqui dá uma adiantada no nosso trabalho lá no final, tá? São coisas simples que às vezes a gente deixa de fazer e no final dá uma dor de cabeça para fazer os arremates, tá? Então, eu fiz uma correntinha, trouxe o fio pra cá, agora eu passo ele pra cá, 2, e passo ele pra cá, 3. Eu já levei o meu fio junto aqui, tá? Deixei ele aqui, agora eu vou deixar ele paradinho aqui até eu vir com a próxima carreira. Aqui dentro desse espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2.
tá? Eu tô fazendo com o fio 8, você vai fazer exatamente a mesma coisa com o fio 6 do que eu estou fazendo aqui no fio 8, tá? 1, 2 correntinhas, vou laçar e vou vir aqui dentro do mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos, porque eu vou fazer leque sobre leque aqui, tá? Essa vai ser a minha primeira carreira, aqui leque sobre leque, e eu vou repetir aqui, ó, nessas partes aqui, o que eu já tenho na carreira anterior. Então, uma correntinha, nesse próximo espaço, vou fazer 3 pontos altos. Três pontos altos. Uma correntinha no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo aqui já é o leque, então, eu vou fazer leque dentro de leque, tá? 1, 2, 3 pontos altos. E olha só, eu faço 2 correntinhas, já virei o meu trabalho e vou fazer 3 pontos altos nesse sentido aqui, tá? Isso serve para você que vai fazer tapete retangular também, isso é bem legal você cuidar quando estiver... Esse aqui vai ser oval, mas se você estiver fazendo tapete oval, preste atenção nisso, tá? Se você fizer o seu canto num sentido só, você pode entortar teu tapete. Então, se você já virar a sua peça e fizer ela nesse sentido, agora você deixa o seu tapete mais retinho, tá? Bora lá, então, 3 pontos altos aqui. Então, cuide o sentido que você está fazendo o seu crochê aí, tá? Então, ó, 3 pontos altos. Fiz leque, deu um leque, um grupinho, outro grupinho e mais um leque. Uma correntinha, venho no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo, 3 pontos altos. Essa base, ela é uma base que tem bastante aqui na plataforma, tá, pessoal? Não é uma novidade, mas cada um tem o seu truque, né? Cada um tem a sua... o seu ponto, às vezes você se adequa melhor com o meu ponto, às vezes com o de outra professora, né? Então, aqui eu já fiz, ó, novamente o meu leque, vou fazer as 2 correntinhas e vou mudar o sentido novamente do meu trabalho, tá? Então, eu vou fazer mais 3 pontos altos aqui. Pronto. O meu telefone tá, às vezes, perdendo o foco, né? Mas, eu acredito que tá dando pra vocês verem. Agora, eu vou fazer, ó, vocês viram que eu vim com esse fio até aqui, eu vou dobrar ele pra cá e vou trabalhar em cima dele aqui. Se depois eu passar só uma colinha ali, já vai estar super arrematado, né? Então, uma correntinha, vou trabalhar em cima do meu fio aqui. É um pouquinho chato, às vezes, de fazer aqui no começo, como eu falei pra vocês, mas, nossa, adianta muito a nossa peça aí no final, porque já tá praticamente arrematado, não tem mais muita coisa pra fazer. Se você quiser passar um fiozinho de polipropileno, colar, passar um pinguinho de cola, já tá suficiente, porque já tá, o fio já tá entrelaçado aqui no nosso crochê, né? Então, uma correntinha. E agora, vocês viram que nós fizemos aqui praticamente o nosso square completo, né? Antes de fazer a emenda, ó, tá assim, tá? Fizemos, então, ficou só essa partezinha aqui, e aqui nós temos o último lequezinho, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui dentro e vou fazer só meio leque. Então, o que é meio leque? É 3 pontos altos, 2 e 3 pontos altos e uma correntinha, certo? Porque aqui, ó, aqui a gente sempre faz 2, aqui a gente fez 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Então, meio leque é 3 pontos altos e uma correntinha, tá? Agora, eu vou pegar a minha outra florzinha e vou emendar aqui. Como que eu faço a emenda? Eu sempre gosto de fazer assim, porque fica bem fácil para quem tá começando.
Eu terminei aqui, eu vou colocar aqui, eu tô fazendo do lado direito, no meu caso que eu sou destra. Para quem é canhoto, vai estar do lado esquerdo. E eu vou colocar a outra exatamente do ladinho aqui, com a parte, né, o direito, não o avesso, tá? O direito para cima. Eu fiz aqui o meu meio leque, agora eu vou fazer um meio leque aqui dentro do outro lado, tá? Então, eu vou laçar a minha agulha e vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2 e 3, tá vendo? Ó, ficou assim. Eu já comecei a emendar minha peça, só vou soltar aqui o meu fio. Já comecei a emendar. E agora, para continuar, é bem simples, ó. Eu vou segurar a minha agulha, como eu seguro ela para fazer o crochê. Vou botar essa parte que eu tava fazendo, vou deixar a parte que eu vou fazer de frente para mim e vou fazer assim, ó. Tá vendo, ó? Só isso, ó. Vou fazer assim. Agora, eu fiz assim, aqui tá solto. Então, eu tenho que vir aqui na parte que ficou para trás, fazer um ponto baixo para prender. Na alcinha de uma correntinha, tá? Ó, lá na alcinha que nós fizemos na careira anterior. Vou botar assim para vocês verem. Nessa correntinha aqui, nós vamos prender com um ponto baixo. Agora, eu venho aqui, laço, no próximo espacinho aqui, eu já tenho o fiozinho, né, do arremate, aqui eu vou trabalhar em cima dele aqui já para ir arrematando, ó. Eu vou colocar 3 pontos altos aqui dentro, 3 pontos altos. Agora, lá do outro lado, eu tenho uma alcinha de uma correntinha de novo, então, eu vou prender com um ponto baixo. Vou laçar, aqui eu tenho um espacinho de uma correntinha, eu tenho que colocar 3 pontos altos. Dois e 3 pontos altos. Lá atrás, eu tenho agora o último espacinho antes do leque, ó. O último espacinho de uma correntinha, eu vou prender lá com um ponto baixo. Laço. Agora, eu tenho que fazer... Aqui eu tô no leque, então, eu vou fazer um leque. Só que eu vou fazer meio leque, 3 pontos altos. 1, 2 e... Opa, escapou. E... Opa, o fio deu uma... 3 pontos altos, certo? Agora, aqui eu tenho as 2 correntinhas do meu leque, ó, do outro square lá. Agora, eu vou entrar ali, vou fazer um ponto baixo, vou fazer uma correntinha, porque às vezes a gente não faz essa correntinha aqui e repuxa o nosso trabalho. Então, eu prefiro colocar uma correntinha aqui. Vou laçar a minha agulha e vou terminar o leque aqui, ó, tá vendo? Vou terminar o meu leque. 2. Desculpa aí, pessoal, o barulho dos cães, tá? Porque não tem outro jeito. Eu preciso gravar agora, porque esse aqui é um pedido que eu tenho que enviar. E eu já tô aproveitando para gravar o passo a passo para vocês. Pessoal, então, essa é a nossa emenda, tá? Você vai ajeitar ela agora, tá? Bem certinho, ó. E se você estiver fazendo um tapete maior, o que você vai fazer? Você vai continuar aqui, ó. Você vai fazer exatamente como nós fizemos essa primeira parte aqui. Você vai fazer o leque aqui desse lado, vai fazer os pontos altos, os bloquinhos aqui. Quando chegar nessa pontinha, você vai fazer somente os 3 pontos, o meio leque, 3 pontos altos e uma correntinha. E aí, você vai colocar a sua florzinha novamente do lado, como nós fizemos aqui. E você vai fazer mais uma emenda, tá? E assim você vai fazendo o tamanho que você quiser. Se você quiser fazer com 3 flores, 4, 5, 6, a emenda vai ser sempre uma repetição dessa que nós fizemos aqui, tá? Você vai continuar bloquinho, bloquinho, leque, bloquinho, bloquinho, meio leque. Coloca a florzinha, faz a emenda e aí você vai continuando, tá? Eu não vou continuar aqui porque eu só vou fazer com 2 flores, como vocês estão vendo, eu já vou dar sequência agora no nosso trabalho aqui, pra ele ficar do tamanho que eu preciso no meu pedido aqui, tá? Então, bora lá. Aí, eu vou fazer uma correntinha aqui, vou fazer bloquinho aqui, tá? Essa emenda, ela é bem fácil, ela é bem simples, né? Não tem... e você pode usar ela em todos os teus trabalhos, tá? Em todas as bases que você for fazer com florzinhas assim, ou com o square, o quadradinho da vovó, é do mesmo jeito, tá?
é da mesma maneira que você pode fazer essa emenda aqui. Então, uma correntinha, agora aqui eu vou fazer como eu fiz aqui, ó. Ai, nossa, o leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Às vezes some a palavra, né? Então, bora lá, ó. 3 pontos altos. Eu preciso soltar meu fio aqui um pouco. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Então, pessoal, vocês vão repetir agora o que nós fizemos desse lado aqui, ó. Vocês vão repetir aqui, tá? Eu vou fazer até aqui, ó. Aí, eu vou voltar pra gente fazer essa finalização aqui do leque na nossa emenda, tá? E essa finalização aqui, você vai fazer em todas as emendas que você fez. Se você estiver fazendo uma passadeira, um tapete com 3 flores, um tapete com 5 flores, você vai fazer exatamente a finalização que eu vou fazer com vocês aqui depois, você vai fazer em todas as emendas que você tiver, tá? Cheguei aqui, então, fiz o meu último bloquinho, agora a gente vai fazer a finalização aqui dos nossos leques, né, aqui na emenda. Então, eu faço aqui, eu fiz o meu bloquinho, faço uma correntinha, que é o intervalo, e aí eu venho aqui, ó, dou uma puxadinha aqui, ó, não com muita força, pra não esgaçar, né, laço e vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2 e 3 pontos altos, ó. Agora, eu faço uma correntinha, nós fizemos uma correntinha aqui, certo? Agora, eu vou laçar aqui, ó, tudinho, ó. Venho aqui e faço um ponto baixo. Uma correntinha, tá vendo? Aqui do outro lado, eu tenho meio leque também. Eu venho, laço e venho fazendo 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2 e 3 pontos altos, ó. Então, finalizei aqui os meus leques. Aqui eu fiz os leques inteiros, né? E aqui agora eu finalizei aqueles ali. Uma correntinha, vou vir aqui, ó, e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha e mais um bloquinho de 3 pontos altos. Tá vendo? E agora, nós chegamos aqui pra finalizar a nossa primeira careira, tá? Primeira careira. Lembra que eu deixei... Deixa eu só soltar meu fio aqui, e aí eu vou já explicar pra vocês. Eu deixei esse fio aqui, né, que é o do aremate, que eu subi com ele. Agora, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz nas flores. Eu vou caminhar com ele até aqui, ó, tá? Usando só a argolinha de trás, não vou pegar tudo aqui, ó. Só a argolinha de trás. Eu vou passar ele uma vez, no próximo e no próximo, tá vendo? Eu caminhei com ele até o intervalinho aqui, porque agora eu vou trabalhar aqui em cima dele pra já estar totalmente arrematado, ó. E ele não vai aparecer no nosso trabalho. Então, vou fazer uma correntinha, agora eu venho 1, 2, na terceira eu fecho o nosso trabalho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar até esse espaço com ponto baixíssimo. Então, no próximo ponto, um ponto baixíssimo, no próximo, um ponto baixíssimo, e no próximo, outro ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, que vai equivaler meu primeiro ponto alto. E nesse espacinho do leque aqui, nós vamos trabalhar mais 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3 pontos altos. Ficamos aqui, então, agora, dentro do leque com 4 pontos altos. Nós vamos iniciar aqui agora a nossa parte oval do trabalho. Então, 4 pontos altos aqui dentro do nosso leque. 1, 2 correntinhas agora de intervalo, laço minha agulha, venho no próximo espaço e coloco mais 4 pontos altos. Pronto, 4 pontos altos. 2 correntinhas, venho no próximo espaço e mais 4 pontos altos. Ó, 2 correntinhas, no próximo espaço, mais 4 pontos altos.
2 correntinhas e dentro do leque aqui mais 4 pontos altos. 2. 3. E 4. Então, aqui eu fiz os 5 bloquinhos, os 5 motivos da nossa parte oval, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, não esqueçam que aqui na parte oval nós precisamos colocar 4 pontos altos agora em cada um desses motivos e separar por 2 correntinhas, tá? Eu, na sequência do meu trabalho aqui, eu vou separar com 2 correntinhas. Caso você tenha um ponto bem largo, você pode separar somente com uma, tá? Então, vai depender da sua tensão de ponto aí, essa base agora. Você precisa conhecer o seu ponto. Se o seu ponto for apertado, continue fazendo como na videoaula com 2 correntinhas. Agora, se o seu ponto for bem largo, faça com uma correntinha. Por quê? Porque a tendência dele embabadar agora pode acontecer, tá? No meu ponto aqui, ele não vai ficar exatamente bem planinho aqui no início, mas depois ele vai se ajustar naturalmente por conta dessas 2 correntinhas, tá? Mas eu preciso fazer com 2, porque senão no final o meu emborca. Então, vamos lá. Terminei o último bloquinho aqui, e agora eu vou fazer os bloquinhos de 3 pontos altos, que vai ser essa parte reta aqui do nosso trabalho. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, vou vir no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos, tá? O meu fio tá enganchando ali, por isso que... Ai, deixa eu puxar ele um pouquinho aqui, daí fica mais fácil. 2 correntinhas, no próximo espaço, 3 pontos altos. Se eu estiver fazendo muito rápido aí, você pode diminuir a velocidade. Você vai vir aqui no cantinho, vai ter uma engrenagem, você vai clicar nela e ali você pode diminuir a velocidade do vídeo, tá? 2 correntinhas, no próximo intervalo, 3 pontos altos. Tá vendo? E agora, nós chegamos aqui na nossa parte da emenda. Como que eu vou fazer aqui? Vou fazer 2 correntinhas. Aqui eu vou usar de novo a técnica do ponto alto alongado. Por quê? Porque aqui sempre fica um pouquinho, parece que um pouquinho mais estreito por conta da emenda, tá? Depois você pode ajeitar bem isso daqui. Eu não gosto de fazer o ponto alto duplo, porque eu acho que fica muito... aparente ali que a gente fez um ponto diferente. Mas o ponto alto alongado eu gosto de colocar. Por quê? Porque ele nivela um pouco mais a nossa peça. Então, eu laço minha agulha aqui, ó, no primeiro espacinho eu vou fazer um ponto alto alongado. Então, puxo uma vez, puxo a segunda e fecha o ponto. Laço, venho aqui dentro do ponto baixo, ó. Puxo uma vez, puxo outra e puxo outra. Laço e venho aqui no próximo espacinho e termino aqui de fazer o nosso bloquinho. Eu faço esse ponto alto alongado só aqui, tá? Vai ter carreiras completas que eu vou fazer com esse ponto alto alongado, mas aqui no momento é ponto alto normal, ponto alto alongado só aqui na emenda. E aí, eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer o restante da minha parte reta aqui, com 3 pontos altos separados por 2 correntinhas agora, tá? Então, bora lá trabalhar, né? Tá ficando assim, olha que bonito que fica cru com esse flor aqui, fica maravilhoso, né? Esse verde folha também é muito lindo. É uma cor coringa aí, né? Pra se ter o verde folha. Caso você não tenha o mescladinho, vamos dizer, o multicolor pra fazer a florzinha, faz a florzinha na mesma cor que vai ser predominante no seu trabalho, mas o verdinho dá todo um charme, tá? Então, eu fiz os bloquinhos aqui, agora eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer a parte oval aqui, tá? Então, vamos fazer 4 pontos altos. Essa carreira aqui, você precisa prestar atenção, porque na parte reta vão ser somente 3 pontos altos, né, os bloquinhos, e aqui na parte oval, nós já começamos ela com 4, tá? Pra você, ó. E aí, você tem que tomar cuidado pra não errar essa parte aqui, porque senão, depois você pode ficar com uma hélice a mais de um lado, uma hélice a menos do outro, e esse tipo de coisa assim.
2, então 4 pontos altos. Então, o que que vai acontecer? Eu vou fazer agora essa sequência dos meus pontos altos aqui, 4 pontos altos da parte oval, por 5 vezes. Começar dentro de um leque e terminar dentro do outro. Vai dar 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu vou fazer a minha parte reta aqui exatamente como nós fizemos desse lado. Aqui na emenda, nós vamos fazer do mesmo jeito. Eu vou fazer novamente os 3 pontos altos alongados aqui. E aí, eu vou voltar aqui no fim para encerrar a carreira com vocês. Fiz ali, então, o restante da minha carreira. E olha, parece que ela não está se assentando tão bem, tá? Mas é normal, porque eu coloquei 2 correntinhas. Parece que ela vai dar uma embabadada. Mas na sequência do trabalho, ela vai se ajustar perfeitamente, tá? Tô fazendo no fio 8. Se você estiver fazendo no fio 6, você precisa prestar atenção aqui agora na minha explicação. No fio 8, eu faço essa base aqui antes do bico de acabamento com 8 carreiras. Se você estiver fazendo nesse mesmo tamanho que eu, tá? Ou um tamanho que você estiver fazendo no fio 6, o meu conselho é que você faça com 10 carreiras essa base aqui, tá? 10 carreiras, porque senão o seu tapetinho vai ficar muito estreitinho. Então, faça com 10 carreiras. Eu fiz a minha base agora aqui no cru com 2 carreiras apenas, porque eu vou fazer trocas de cores. Se você não for fazer trocas de cores, eu vou explicar para você como você vai fazer. Se você for fazer troca de cor, eu já vou explicar também como que você vai fazer. Então, ó, eu fiz toda a minha carreira, eu cheguei aqui no final, tá? Então, aqui no final. Se você for continuar usando a cor da base, você vai fazer apenas uma correntinha. Lembra da florzinha para não dar o buracão? Pois é, eu uso aqui também no corpo do tapete, tá? Eu venho aqui na terceira correntinha do início, vou fechar com um ponto baixíssimo, e aí eu vou subir aqui já, se eu não cortasse o fio, eu já ia subir aqui 3 correntinhas, e ia fazer ponto sobre ponto, e no último, o aumento, tá? Mas, como eu vou cortar meu fio, eu vou fazer a emenda, vou mostrar aqui pra vocês agora. Se você não for cortar o fio, é só isso que você vai fazer. Suba 3 correntinhas, ponto sobre ponto. Nessa carreira aqui de baixo, nós tinha 4, daí nós vamos ficar com 5, tá? Eu vou cortar o meu fio aqui, então. Eu fiz ali o meu ponto baixo, né? Baixíssimo para encerrar a carreira. Eu vou cortar o meu fio aqui, porque eu vou trocar a cor, tá? Vou cortar o meu fio. Vou puxar, vou fazer toda aquelas que eu já vou arrematando toda a minha peça enquanto eu for produzindo, tá? Então, ó, vou colocar a minha agulha de trás pra frente, vou pegar o meu fio, vou puxar lá pra trás, tá? Puxo bem ali, tranco ele, travo ele. E aí, eu venho no próximo ponto e já vou fazendo o meu arremate aqui, já vou trançando ele, ó. Eu vou levar ele até o segundo bloquinho aqui, ó. Tá vendo? Depois, quando eu vier na próxima carreira aqui trabalhando por cima, não vai ter problema nenhum de essa peça, desse arremate aqui abrir, tá? Eu gosto sempre de deixar o fio pra baixo, assim, ó, tá vendo, ó? Pra trás, tá? Não pra frente do trabalho. Quando eu venho trabalhando aqui, depois eu trabalho por cima dele, e aí dá pra passar, como eu disse, uma colinha, vai ficar ok. Eu vou trabalhar na sequência agora com o fio bege, tá? Se você, como eu disse, se você tá fazendo um fio 6 e quiser fazer mais uma carreira da base aí, antes de trocar a cor, é só você fazer como eu expliquei aí, tá? Eu agora não vou mais continuar fazendo, começando a minha peça aqui na parte oval, tá? Eu gosto de estar começando ela aqui no meio, porque daí eu evito aquela marcação aqui, ó, das 3 correntinhas de subir num lugar só, tá? Então, bora lá. Eu vou pegar o meu fio bege e eu vou colocar, ó, aqui eu tenho a emenda, tá? Logo aqui depois da emenda eu vou colocar, mas isso é indiferente, você pode colocar em qualquer um deles. Eu vou colocar, amarrar um nó simples e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali no começo, quando eu comecei a minha peça, tá? Eu vou fazer o meu primeiro, vou puxar aqui pra fazer o primeiro ponto e vou laçar esse daqui assim, ó. E daí eu vou fazer meu primeiro ponto. Então, eu travo ele aqui, na verdade, né, aquele fio do arremate. E levo ele pra cima. 2 e 3, ó, 3 pontos. Agora, eu vou terminar meu bloquinho aqui. Então, 2
e 3. Fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas, venho no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos aqui. 3. Ó. 2 correntinhas, aqui eu tenho mais um espacinho, e vocês vão ver que aqui nós já temos o último bloquinho, já temos a parte da curva, tá? Então, 3 pontos altos aqui. Opa! Às vezes o fio dá uma abrida, né? Tá muito macio esse fio aqui, então às vezes ele faz isso. 3. Agora, vocês estão vendo que aqui nós temos um intervalinho ainda, mas nós já temos a parte oval. Então, eu não vou colocar um bloquinho aqui. Eu vou fazer 2 correntinhas, vou vir aqui no meu bloquinho, no terceiro ponto, vou fazer um ponto alto somente. 2 correntinhas, e agora eu estou na parte oval. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Ó, ponto alto sobre ponto alto. Fiz os 4 que eu tinha, e agora eu vou fazer o aumento, porque na parte oval a gente precisa fazer com aumento, senão o nosso trabalho vira uma cumbuquinha, né? Então, bora lá. Agora, cada motivinho aqui da parte oval vai ter um ponto a mais, né? Isso já é normal, acredito que vocês já estejam acostumados a fazer, né? Então, 1, 2 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, vou trabalhar por cima desse fio aqui. Tem um fio aqui lá de baixo que tá me incomodando um pouco. Então, vou trabalhar aqui, 1, no próximo mais 1, opa. No próximo mais 1. E no próximo, mais o último, né, que é o aumento. Então, agora eu fiquei com 5 aqui, ó. E aí, vocês vão fazer isso aqui nos outros 3 pontos da curva aqui, tá? Eu vou fazer o meu e eu já volto pra gente fazer aqui a sequência na parte reta. Feito aqui, então, a minha parte oval, né, com 5 pontos em cada uma das hélices dos motivos aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Prestem atenção, porque aqui também é comum a gente errar. Às vezes, a gente começa a fazer a hélice antes ou faz uma depois. Então, é bom a gente agora, nesse momento aqui, contar sempre bem certinho, tá? Agora, aqui na parte reta é bem fácil, ó. Nós vamos fazer... Lembra que aqui nós tínhamos um bloquinho e aí a parte reta. Aqui nós vamos fazer novamente a mesma coisa que nós fizemos aqui. Então, vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Vou fazer um ponto alto aqui no primeiro, né? No primeiro ponto. E vou fazer 2 correntinhas, e aqui no intervalinho eu vou fazer os 3 pontos altos. É só isso a diferença que nós vamos fazer aí agora na nossa peça. Até uma base bem simples, uma base aí que você pode aplicar qualquer bico de acabamento que você goste aí, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer todos os meus bloquinhos aqui. Quando chegar aqui no último bloquinho, eu vou fazer isso aqui que eu fiz aqui, né? Vou fazer os aumentos aqui na minha parte oval. Quando eu chegar aqui, eu vou voltar com vocês pra gente encerar essa careira aqui, tá? Então, bora lá. Fiz toda a minha volta aqui, né? Agora, eu vou encerar a careira aqui com vocês e iniciar a próxima, tá? Então, bora lá, ó. Fiz aqui. Tô fazendo 2 correntinhas de intervalo. Vocês estão vendo que aqui parece que tá sobrando, tá? Não tem problema se no seu tiver sobrando também. Como eu disse, se você tiver o ponto muito largo, faz uma correntinha só aqui na parte reta, na parte oval, não. Porque pode repuxar depois, tá? Então, aqui eu tenho aquele fiozinho, né? Eu vou deixar ele aqui por enquanto, depois eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço com ele. E, novamente, aqui eu vou fazer só uma correntinha pra finalizar a minha carreira, tá? Porque tem pessoas que fazem um ponto, como é que se fala? Um ponto, alto aqui, né, pra encerar essa, mas eu gosto de caminhar sempre até o próximo espaço. Você faz aí como você tá acostumado, tá? Então, fiz uma correntinha, vou encerar a minha careira aqui. Depois, como eu disse pra vocês, aqui na florzinha também não vai ter diferença de uma correntinha ou 2 aqui no encerramento da careira, tá? Então, agora eu vou caminhar até o próximo intervalinho com pontos baixíssimos.
Essa é a minha preferência. Se você quiser fazer um meio ponto, aliás, aqui para encerrar a carreira, pode fazer normalmente, tá? E aí, nós vamos iniciar a próxima carreira. 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos aqui. Eu acredito que vocês não tenham dificuldade para fazer esse tipo de base aqui, né? Aqui deu uma... O ponto não ficou legal. Às vezes o fio, ele não tá tão enrolado, né? E aí, ele faz isso, tá? 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas, no próximo intervalo, 3 pontos altos. Opa! Esse fio, ele tá tão macio, que às vezes a agulha passa no meio dele, porque ele é o fio 8, né? Então, ó, 3 pontos altos. Agora, aqui nós estamos naquele que nós fizemos o ponto sozinho, né? Então, eu faço 2 correntinhas, venho aqui, faço 2 pontos altos aqui dentro do intervalo. Opa! E faço um em cima dele. Por quê? Por que que eu faço em cima dele aqui? Porque daí, como nós estamos aqui na parte, antes da parte oval, ele fica mais retinho aqui, tá? Então, agora, 2 correntinhas. E na parte oval, nós sempre vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. E no último, nós vamos colocar o aumento, tá? Então, aqui está o aumento. Então, nessa carreira de baixo, nós ficamos com 5, agora com 6. 2, 4, 6. Isso eu vou fazer em toda a minha parte oval aqui, tá? Fiz a minha parte oval agora, né, com os aumentos aqui, ó, 6 pontos em cada um. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, e aqui nós temos a parte reta, né? Aqui nós temos o nosso ponto alto sozinho. Então, nós vamos fazer um ponto alto aqui em cima, tá vendo? E os outros 2 aqui, no intervalinho, tá? É bem simples, né? Não tem muito... 2 correntinhas agora, no próximo espaço, 3 pontos altos. É só isso a nossa sequência, tá? Eu vou fazer toda a minha volta, só que antes de eu fazer a volta, eu vou explicar pra vocês agora o que que eu faço aqui com esse fiozinho que sobrou aqui, ó. Esse aqui é o da flor, né? Esse fiozinho que sobrou aqui, ó, que nós subimos com ele. Então, o que que eu vou fazer? Tá vendo que aqui nós temos, ó, o encerramento da nossa carreira, né? Eu vou puxar ele pra cima, bem em cima aqui, ó, tá? Aí, eu vou vir na próxima e vou puxar ele pra baixo. No próximo, puxar. Opa, aqui ele partiu o fio, não quero que ele parta, ainda não. No próximo, pra baixo. Ó, vou caminhando com ele, tá vendo? Pra cima. E eu vou levar ele pra baixo aqui, que depois eu vou trabalhar em cima dele aqui. E aí, ele não vai... aparecer, ó, tá vendo? Então, eu levei ele pra esse lado aqui agora. Geralmente, eu levo ele pra cá, né? Agora, eu trouxe ele pra cá. Depois, eu vou trabalhar em cima aqui dele e ele já vai ficar super arrematado, tá? Então, agora, o que você vai fazer? Você vai fazer o que eu fiz desse lado aqui na parte oval, você vai fazer aqui também, tá? E na parte reta é só bloquinho em cima de bloquinho. Aqui antes da curva, você vai fazer o bloquinho como nós fizemos aqui, tá? Faça aí a sua peça, né? E eu já volto aqui para nós darmos continuidade no nosso trabalho. Pessoal, eu já estou com uma base bem adiantada, tá? Essa daqui é a que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Eu vou explicar para vocês agora a sequência do trabalho, vão ser só repetições, então, eu vou explicar para vocês aqui na base, que já tá a ponto de bico, tá? Eu vou explicar bem certinho para vocês e vocês vão fazendo aí, tá? Porque não tem por que eu ficar aqui no vídeo falando todas as carreiras, porque
elas são só repetição agora, tá? Então, eu já vou partir para o bico de acabamento aqui junto com vocês, para vocês conseguirem fazer o bico de acabamento, tá? Então, aqui está a minha base, ó, que eu fiz. Eu estou fazendo com vocês, está nessa carreira aqui, ó, na segunda do bege, tá? Então, eu fiz mais duas no pink, mais uma no bege e mais uma no cru, totalizando 8 carreiras. Se você estiver fazendo no fio 6, faça 10 carreiras, tá? Então, você pode fazer aqui, vou dar a sugestão, tá? Se você quer fazer na mesma combinação de cores ou trocar as cores, fazer em 3 cores, como eu estou fazendo, faça 3 no cru e 3 no pink. O restante você mantém como eu coloquei aqui, que você já vai ter 10 carreiras aqui na base. Como que você vai fazer? Nós estávamos, aqui vocês podem ver, ó, eu emendei, os arremates eu fiz da mesma maneira que expliquei para vocês ali no passo a passo. Vocês sempre vão ter um bloquinho fechado, um bloquinho aberto, um bloquinho fechado, um bloquinho aberto, um bloquinho fechado, um bloquinho aberto, um bloquinho fechado, tá? Então, essa vai ser a sequência aqui antes da curva. Aqui na curva, você vai sempre fazer o último aumento aqui no último ponto, tá? Então, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu fico com 10 porque eu fiz com 8 carreiras. Se você tá fazendo com fio 6, você vai ficar com 12 pontos aqui na última carreira, tá? Nós vamos passar agora para o bico de acabamento dessa peça aqui, por que eu não faço essa base tão grande? Porque o nosso bico, ele é bem largo, tá? Que eu vou colocar nessa peça aqui, tá? Ele é bem largão, então, eu faço ela com 8 carreiras, visto que tá com o fio 6. Só que como o meu celular aqui, ele está com a memória, com pouca memória, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa aula em 2 partes. Então, eu vou encerrar com vocês agora a aula aqui, tá? Da base. E no próximo vídeo, já na sequência, vai ser os 2 vídeos juntos, tá? Vai sair a base e na sequência vai sair o bico de acabamento. Eu vou estar editando esse vídeo aqui, subindo para o canal, e na sequência eu gravo para vocês aqui o bico de acabamento. Vai ter, tá, todas as explicações para você fazer o bico de acabamento na peça que você quiser, no tamanho que você quiser, no tapete que você quiser, tá? Então, bora lá. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer essa base aqui. Você pode fazer essa base aqui em qualquer trabalho, tá? Para qualquer bico de acabamento que você queira fazer depois. Então, um grande beijo no teu coração. Espero que vocês tenham entendido as explicações aí. Faça na numeração de fio que acostumado a fazer. Não se preocupe, tá? A nossa base ficou assim, ó, tá? Bora lá, que no próximo vídeo você vai encontrar o nosso bico de acabamento que eu vou estar fazendo nesse tapete aqui.